Sócrates, o filósofo grego, odiava a democracia, mas você não sabia disso, não é mesmo? Mas agora vem cá, que eu vou te contar por quê. Você já deve ter reparado que nós estamos acostumados a enxergar a democracia como um sistema de governo ideal, muitas vezes associado a uma sociedade justa e igualitária, onde todos são iguais perante a lei, em especial em condições e em direitos. É comum também relacionarmos a democracia à Grécia Antiga, mais precisamente à cidade de Atenas, onde esse conceito começou a ganhar forma, em especial com o desenvolvimento da filosofia. Inclusive o Partenon, esse predinho velho aqui, esse que você já deve ter visto nos livros de história, por exemplo, se tornou um símbolo universal dos valores democráticos. Nele, até hoje, podemos ver muitos líderes políticos indo até lá na sua frente tirar fotos para pousarem de políticos essencialmente democráticos. Agora, algo que nos surpreende é descobrir que uma das mentes mais fodas da Grécia Antiga, o tão conhecido Sócrates, tinha sérios problemas com o sistema democrático. Só para te recordar, esse Sócrates é aquele dono da frase provavelmente mais famosa da filosofia, só sei que nada sei. Sócrates foi um filósofo que não deixou nada escrito, e quase tudo que a gente sabe dele está presente nos escritos de seus contemporâneos, em especial dos seus discípulos, com destaque para Platão, que registrou a maior parte das coisas que sabemos sobre Sócrates. Em um dos diálogos platônicos, Sócrates é retratado como um crítico feroz da política democrática. E esse diálogo está presente na obra A República, mais precisamente no livro 6 dessa obra aqui. E lá no livro 6, Platão narra uma conversa entre Sócrates e Adimanto, onde Sócrates cria uma analogia para explicar o seu ponto de vista e comparar a sociedade a um navio que está em alto mar. Em certa parte desse capítulo, Sócrates pergunta ao seu interlocutor Adimanto: se você tivesse prestes a embarcar em uma viagem pelo mar, quem você escolheria para liderar essa tripulação? Qualquer pessoa ou alguém que fosse treinado nas artes da navegação? Adimanto responde sem muita dificuldade ou reflexão que é claro que ele escolheria alguém que fosse qualificado para conduzir o navio aonde ele iria viajar. E é aí que Sócrates faz uma argumentação incrível que lança ao chão muitas das defesas sobre o sistema democrático. Sócrates, então, questiona seu amigo: por que então acreditar que qualquer cidadão sem treinamento ou conhecimento está apto a escolher um governante de um país, por exemplo? E isso é bem genial em Sócrates, pois se buscamos para conduzir o navio da nossa viagem alguém especializado e treinado, capacitado para tal, por que devemos dar condições iguais a todos os cidadãos, inclusive os sem preparo ou estudo para tomar decisões políticas, ou aqueles que não estão preocupados com o bem-estar da cidade? Aqui vemos uma das grandes críticas ao sistema democrático, uma vez que esse sistema, já que ele iguala todos os cidadãos, os que entendem e os que não entendem de política, os que estudam e os que não estudam os problemas sociais, os que desejam e os que não desejam o melhor para a cidade, os que são corruptos e os que não são, e assim por diante, como que a gente iguala todo mundo e dá direito a todos escolherem? E é com essa analogia que Sócrates sugere que votar em uma eleição é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, assim como a própria navegação, que não devemos dar direito a todos participarem ativamente da vida política, que para isso é necessário uma certa formação e dedicação. Ele acreditava que deixar os cidadãos decidirem ações políticas, sem que esses tivessem sido educados para tal, era tão irresponsável como permitir que uma pessoa inexperiente conduzisse um navio durante uma tempestade em alto mar. Essa ideia, ela fica ainda mais marcante quando a gente toma conhecimento de que Sócrates sofreu pelas consequências desastrosas da falta de discernimento político e preparo dos cidadãos numa decisão pública. Em 399 a.C., ele foi julgado e condenado à morte por envenenamento, acusado de corromper a juventude de Atenas e de não acreditar nos deuses da cidade. O seu julgamento, que foi narrado na obra Apologia de Sócrates, também escrito por Platão, foi conduzido por um júri de 500 cidadãos atenienses e revelou o perigo de permitir que pessoas sem formação adequada decidissem por questões tão sérias. Esse júri, após o julgamento, decidiu pela morte de Sócrates. E ao lermos esse julgamento, percebemos claramente que tal condenação foi bastante injusta. E aqui é importante destacar algumas coisas. Primeiro, é importante notar que Sócrates ele não era ali um filósofo elitista, ou seja, ele não acreditava que apenas uma pequena parcela da população pudesse decidir da vida política. Pelo contrário, ele defendia que todos os cidadãos deveriam ter direitos para tal participação, mas somente depois de terem recebido uma educação adequada e que os capacitasse a pensar de maneira racional e profunda sobre as questões políticas. E aqui cabe um alerta: infelizmente, muitas vezes, esquecemos que essa distinção que Sócrates fazia entre uma democracia intelectual e uma democracia de direito de nascença. Em outras palavras, nós damos direito a voto a todos, mas sem garantir que esse direito esteja ligado a um conhecimento e a uma reflexão de fato política. Sócrates temia que, sem essa conexão, a democracia pudesse facilmente se degenerar, tornando uma demagogia,
onde os líderes carismáticos e manipuladores exploram os desejos e os medos da população para ganhar o seu poder. A história de Atenas, por sinal, ela oferece exemplos muito trágicos disso, como, por exemplo, Alcebiades, que foi um político muito ambicioso, que com suas promessas vazias, mas uma retórica muito encantadora, levou Atenas a sérias decisões desastrosas, incluindo a catastrófica expedição militar na Sicília. Sócrates comparava que um debate político, que poderia chamar de debate eleitoral que nós temos hoje entre dois candidatos, com uma disputa entre um médico e um vendedor de doces. O vendedor de doces poderia prometer aos seus eleitores tudo o que eles desejam ouvir, que dariam coisas deliciosas, que não fariam nenhum mal para eles, que eles viveriam cheios de doces e gostosuras. Enquanto isso, um médico que precisaria dizer a verdade, por exemplo, sobre a necessidade de um tratamento difícil, de abrir mão de determinadas paixões, teria uma dificuldade muito grande de conquistar a confiança do público. Para Sócrates, isso exemplifica o perigo de deixar as paixões e os desejos momentâneos guiar as nossas decisões políticas, e é por isso que é tão importante uma formação para podermos decidir. Hoje, muitas vezes ignoramos esses alertas de Sócrates sobre os perigos da democracia sem uma educação. Acabamos tratando a democracia como um bem absoluto, sem considerar que a sua eficácia ela depende diretamente de uma qualidade de um sistema educacional que sustente tal democracia. Como resultado, é frequente elegermos líderes que nos agradam com promessas fáceis, mas que não têm o conhecimento ou a sabedoria necessária para governar de maneira justa e eficaz. Agora me conta você, o que você achou dessa ideia socrática? Já tinha escutado falar sobre? Deixa aqui nos comentários e se puder, siga nosso canal, curta, comente, compartilhe e vamos crescer junto esse canal.